Bem-vindos ao vídeo número 11 da série Lidando com Medos. Já chegamos até aqui, ao vídeo número 11. Que maravilha! E que bom que você está comigo aqui nessa série Lidando com Medos. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, nessa empreitada com os pais e mães de filhos jovens a ter essa entrada no mundo jovem sem perder o controle de sua autoridade. E para isso estou aqui trilhando junto com você esta série Lidando com Medos, para lhe ajudar a eliminar os medos no processo educativo. Como você já deve ter ouvido nos demais outros vídeos, sempre interessante reforçar a importância de assistir o vídeo 1 para que você entenda toda a contextualização dos demais outros 13 vídeos dessa série. Assim você tem uma coerência nesse aprendizado sobre os medos que rondam o processo educativo nas relações familiares com o filho jovem. E hoje nesse vídeo trago para você o tema Memórias familiares que te paralisam. Exatamente isso, as memórias. Memórias estão na nossa vida porque nós já tivemos uma vivência, já tivemos experiências e as do passado estão na nossa mente, nos rondam, ficam perturbando o nosso presente, o nosso dia atual, principalmente nas relações mais íntimas, justamente nas relações com as pessoas que nós estamos direcionando um saber, uma regra, uma decisão, um valor de aprendizado, que são os nossos filhos. É muito importante que você reflita comigo agora, comece a fazer, aquela análise no seu pensamento de como foi a sua educação. No seu processo educativo, com o seu pai, com a sua mãe, o que será que você vivenciou e que hoje interfere na forma de você educar o seu filho? É um tipo de medo que te ronda, é um medo do passado. Em que forma? No formato de que, por exemplo, pode ser que você tenha tido aí um pai ou uma mãe que tivesse uma voz muito firme, grossa, aquela coisa que te causava medo, uma firmeza com medo, mas não uma firmeza de respeito, onde você sentia que era possível se aproximar do seu pai ou da sua mãe e falar abertamente. Se nós pensarmos na nossa época de educação, nesses princípios lá oferecidos para nós durante a infância, durante a nossa juventude, a gente vai se lembrar daquele vozeirão bravo, daquela forma ríspida em falar muitas vezes, daquele olhar seco em cima da gente, aquele olhar que quase que nos penetrava, um olhar que fuzilava, que nossa, a gente tinha medo dos olhos muitas vezes do pai ou da nossa mãe, quando a gente pensava que supostamente tinha feito algo de errado. Ou muitas vezes pode acontecer de você ter tido lá no início da sua juventude um processo onde você teve o seu aflorar dos seus desejos, dos seus impulsos jovens, dos seus interesses, desejos, vontades variadas durante a sua fase de adolescência e você foi tolhido, impedido de ter essa experiência da novidade de vida durante a juventude. E isso hoje causa um estranhamento para você, então você abre mão de tudo e deixa o seu filho ter toda a permissão do céu na vida dele. Então você acaba sendo permissivo ao extremo. Aí você quer fazer ao contrário, já que você padeceu e foi tão difícil, tão triste para você, coisas que você passou durante a sua juventude, você não quer que seu filho passe, então você se torna permissivo lá com seu filho. Se você tinha um pai ou uma mãe muito severo, hoje você é uma pessoa muito mansa com seu filho jovem. Essas coisas vão rondando as nossas memórias. Por exemplo, se você também teve desejo de ter coisas materiais e você foi impedido, ou por necessidades financeiras que a família passava, justamente na sua época de final de infância ou adolescência, e agora o seu filho tem desejos, quer coisas e coisas da tecnologia, ou aquele lápis mais caro, aquela caneta mais cara, tem um arsenal de lápis, canetas, livros, roupas ao extremo dentro de casa, na época de brinquedos, na parte da infância ou início agora da juventude, esse apetrecho todo tecnológico,
Você abre a mão e deixa o seu filho ter todas as coisas sem mesmo você pensar naquilo que é coerente, ajustado. Porque eu sempre reforço com um pai e uma mãe, se fosse possível nós termos R$1 milhão na carteira, nós iríamos pensar e realmente analisar. É coerente meu filho comprar isso agora? No que isso é bom, positivo, produtivo para a vida dele? Eu preciso repensar as compras excessivas que meu filho faz. Ou ao contrário também. Às vezes você teve tudo e viu que aquilo não teve tanto sentido produtivo, que você se perdeu um pouco em alguma coisa e agora você fecha a mão para o seu filho. Essas memórias familiares rondam o nosso presente e paralisam. Paralisam no sentido não de você ficar paradinho, estático, imóvel, tipo uma estátua, não é isso. Paralisam no sentido de você não ter a ação e a palavra correta, competente e coerente para a necessidade real do seu filho. Às vezes um pai e uma mãe de hoje falam assim: ah, mas na minha época eu não tive isso e agora meu filho quer ter. Ah, na minha época, imagina, se eu fosse falar de um tudo com a minha mãe, com o meu pai, imagina só, eu já levava era uma bronca, porque eu não podia falar de um tudo. E aí, sem perceber, essa memória do passado te ronda e te paralisa. Você passa essa impressão para o seu filho de que ele também não pode falar de um tudo com você, porque você já tem isso embutido na sua vivência, você viveu isso. E talvez ainda tenha essas dores incrustadas, agarradinhas lá dentro de você. E sem perceber, sem estar consciente disso, passa essa imagem, essa forma de ação, essa forma de se relacionar com o seu próprio filho. E você tem aquele filho calado, que não fala com você, que tem medo de você, que está mais afastado do que presente, né, mais íntimo de você. Então, muitas vezes, as memórias do passado, de coisas que nós já vivenciamos, elas nos rondam e nos paralisam, nos impedem de fazer aquilo que é necessário com o nosso filho, de ter o diálogo necessário. Por isso o tema de hoje é bem esse: memórias familiares que te paralisam. Faça essa análise agora. O que aconteceu durante esse finalzinho de infância, 9, 10 anos, iniciou puberdade na sua vida? Olha, era uma época provavelmente que conversar abertamente sobre a sexualidade, sobre os interesses sexuais, sobre masturbação na fase inicial aí da adolescência, aos 12, 13, 14 anos, era um tabu, era um mito, jamais podia falar sobre isso. Mas tudo isso existia e acontecia muitas vezes, às escondidas. O jovenzinho da época do passado quando eu digo, são 20, 30, 40 anos atrás. Não é tão longe assim, mas de 30 anos para hoje, parece que as coisas mudaram de uma maneira... Nossa, a intensidade da mudança foi assim extravagante, eu digo, né? É uma extravagante mudança. Então, imagina, conversar sobre a sexualidade. Nossa, era um assunto que não se falava. Eu lembro muito bem, há 30 anos atrás, quando uma jovem moça ia casar, na semana do casamento, é que a mãe sentava com a filha e ia falar de sexo, da vida sexual que o casal iria ter. Hoje as coisas já estão de um outro formato e nós precisamos acompanhar tudo isso, porque se você não fala sobre sexualidade, o sexo em si, você não fala sobre drogas, não fala sobre comportamentos promíscuos, não fala sobre os palavrões, sobre certas siglas, as gírias do filho atualmente, você não fala sobre os tipos de roupas, você não fala sobre os tipos de amigos, você não fala sobre uma série de assuntos e tópicos importantes para a vida do seu filho. Então, se você não fala, o seu filho precisa falar, ele tem necessidade de falar. O jovem atual tem necessidade de falar, conversar com alguém que dialoga com ele sobre esses assuntos em que, sabe, está ali interessadíssimo, ele quer saber. E se você não fala, ele vai buscar na internet. Se fica só na base
dos vídeos, das imagens, que já são perigosas, bom, por aí ainda, né, não é perigoso, mas ok, mediana a situação. Mas o perigo está em outras pessoas que conversam e direcionam valores e princípios, norteiam aquilo que é o correto e o errado, o bom e o ruim, o belo e o feio na vida do seu filho. Então, essas memórias do passado paralisam os pais atuais e fazem com que os pais atuais não, se abram para aquilo que é o importante para a vida do filho neste contexto atual, para o dia de hoje. O filho é do dia de hoje, não é da sua época, da época que você está pensando aqui comigo agora, fazendo essa análise de como foi lá no princípio da sua puberdade, no princípio da sua adolescência. As coisas, de forma extravagante, mudaram imensamente. Então, esse medo que ronda a nossa vida é um formato também camuflado. São memórias do passado que paralisam pais e mães e trazem o medo em si. É um medo camuflado porque você não fala aquilo que precisa falar, não age na maneira que precisa agir. Sempre a palavra e o comportamento, ou seja, a comunicação e o relacionamento. A base para melhor educar é lapidar a sua comunicação e a sua forma de se relacionar com o seu filho. Mas quando esses medos camuflados rondam sua vida, você não se comunica e você não se relaciona na necessidade real do seu filho. E esse medo camuflado faz com que você perca muitos pontos importantíssimos da fase jovem do seu filho. Então é muito importante que você aproveite essa série lidando com medos, porque há medos embutidos na mentalidade dos pais e os pais nem sequer percebem que são medos camuflados, medos guardadinhos aí e que vão rondando e ditando mesmo, fazendo com que os pais se relacionem ou se comuniquem de um formato ditado por esses tipos de medos. Você não conversar com seu filho abertamente, intimamente, baseado nessa memória do passado, é uma forma de medo que te paralisa. Se você assistiu o vídeo 1, você sabe que medo traz várias reações, vários sintomas físicos e justamente para que você tenha um dos pontos de paralisação, estagnação. Um dos pontos do medo é te paralisar. Não permitir que você faça ou que você fale aquilo que precisa ser feito ou falado. Então, analise o mais rápido possível tudo isso, modifique a sua estrutura de comportamento e sua estrutura de comunicação com o seu filho. Vocês só têm a ganhar. Então, finalizo esse vídeo dizendo a você: faça essa análise ainda hoje, agora. Assim que finalizarmos esse vídeo, coloque no papel tudo que você pensa, tudo que você viveu, tudo que veio à sua memória, vai escrevendo. Pega uma cadernetinha, um papel que você tem aí, um livro, um caderno, que você tenha uma possibilidade de anotação. Vai escrevendo tudo que vem à sua memória e lembre de coisas que você vivenciou e que possa estar te paralisando nesse formato de comunicação e de melhor comportamento com o seu filho. Amanhã, no vídeo 12, eu vou fazer com você um apanhado de todos esses medos e nós vamos fazer uma dinâmica para que a gente realce e entenda do que exatamente você tem medo. Então, o tema de amanhã é: do que você tem medo? Defina-o. No vídeo de amanhã, nós vamos definir esses pontos importantes a respeito do medo que está na sua vida e que você precisa eliminar de uma vez por todas para ter a melhor lapidação com o diamante da sua casa. Afinal, diamante lapida diamante.